Para tudo, respira e me escuta com atenção. O Brasil de 2025 não está em crise política. Ele está preso em uma caverna. E não é força de expressão. Isso é Platão descrevendo exatamente o que acontece quando uma sociedade passa a confundir aparência com realidade. O mito da caverna funciona assim. Homens estão presos desde o nascimento dentro de uma caverna. Eles não conseguem virar o corpo, só enxergam uma parede. Atrás delas existe um fogo. Entre o fogo e os prisioneiros passam pessoas carregando objetos e imagens. O que aparece na parede não são objetos, são sombras. Como esses homens nunca viram outra coisa, passam a acreditar que as sombras são o mundo real. Eles discutem com as sombras, defendem as sombras, brigam pelas sombras, constroem toda a sua visão de mundo projetado a partir das sombras que vêm. E ali, Platão não fala de ignorância individual, ele fala de engenharia social pela percepção. E aí você olha agora para o nosso país, para o Brasil. A caverna é digital, a parede é a tela do celular, o fogo é o algoritmo, as correntes são emocionais, ideológicas e religiosas. E as sombras são narrativas prontas, simplificadas, repetidas e até parecem verdade. Direita contra esquerda, comunismo contra família, Estado contra liberdade, fé contra política, golpe contra perseguição. Dados ajudam a entender a dimensão disso. Hoje, mais de 70% dos brasileiros se informam prioritariamente pelas redes sociais e a maior parte consome notícias por vídeos curtos, recortes e manchetes. Eles não leem textos completos, documentos ou decisões integrais, o ambiente perfeito para a caverna de Platão funcionar. Nesse cenário, não se debate processo, se debate emoção. A palavra comunismo, por exemplo, virou a sombra mais eficiente do Brasil contemporâneo. Não descreve um sistema econômico real, funciona como gatilho emocional. Serve para imposto, artista, escola, desenho infantil, marca, padre. Resolve o desconforto sem exigir leitura, contexto, comparação e consciência histórica. A discussão sobre a taxação segue a mesma lógica. Pouca gente debateu de fato a regressividade tributária, impacto fiscal ou a estrutura do sistema, mas a palavra taxação ativa um medo imediato. A sombra cumpre sua função. Pensar dá trabalho demais para quem está confortável olhando para a parede. Aqui, a caverna não engana porque mente, ela engana porque simplifica demais. E é por isso que no Brasil de 2025 tudo vira guerra simbólica. Nada fica no lugar de fato, tudo vira bandeira. O caso de Zezé de Camargo não vira debate sobre cultura, mídia ou indústria de entretenimento. Vira prova de pertencimento. O artista deixa de ser músico e passa a ser senha. Para um lado, resistência, para outro, traição. O conteúdo desaparece, a sombra permanece, confortável, simples, pronta para o compartilhamento. A galinha pintadinha talvez seja o retrato mais didático da caverna brasileira. Um desenho infantil transformado em ameaça ideológica, não importa o que está no vídeo, importa o que a sombra sugere. Quando a infância vira campo de batalha política, a realidade já saiu da sala faz tempo, mas o engajamento ficou, viu? A Havaianas entra no mesmo roteiro, uma campanha publicitária com linguagem popular vira boicote político. O chinelo deixa de ser produto, vira voto, comprar ou não. Comprar passa a definir caráter moral e alinhamento. O consumo vira ritual. E a ironia é simples, quem diz rejeitar ideologia faz do mercado um altar. E então entra a religião, porque no Brasil a fé raramente fica fora da caverna, quando pode ser usada como sombra poderosa. Terço às 5 da manhã deixa de ser apenas devoção, vira identidade pública, vira marcador moral, vira prova de pureza. Não se trata de oração, trata-se de pertencimento. O fundamentalismo não nasce da fé, nasce do medo de perder o controle narrativo. E isso vale tanto para evangélicos quanto para católicos, quando a religião passa a funcionar como instrumento de guerra cultural. Por isso, a atuação social do padre Júlio Lancelotti não é analisada pelo que faz, mas pelo que representa. Para uns, símbolo do bem absoluto, para outros, um inimigo conveniente. A pessoa desaparece, a sombra assume o lugar. É mais fácil combater símbolos do que lidar com a pobreza real. E aí chegamos ao ponto mais sensível da caverna brasileira em 2025. STF, Bolsonaro, narrativa de golpe, tornozeleira eletrônica. Aqui o debate jurídico é praticamente inexistente. O que existe é torcida organizada. Para um lado, o Supremo vira vilão total. Para o outro, o guardião incontestável da democracia.
Bolsonaro vira mártir ou golpista. Pouquíssimas pessoas leem decisões, menos ainda acompanham fundamentos legais. Processo é luz demais, não viraliza, não cabe no store. Platão avisou, quando alguém tenta sair da caverna e volta para dizer que aquilo tudo são sombras, não recebe aplauso, recebe ataque. Porque a verdade exige leitura, comparação e paciência. A sombra chega pronta, com indignação embutida. Agora a ironia final é discreta e educada. Quem grita mais contra a manipulação, contra o sistema e contra o controle, costuma ser quem mais se agarra às próprias sombras. Quem mais fala em liberdade entra em pânico quando alguém pede dado contexto ao processo. A caverna protege, pensar ameaça. O Brasil não está polarizado porque pensa demais. Está polarizado porque pensar exige sair da caverna. E sair da caverna dói. Dói admitir que você pode ter defendido uma sombra. Dói aceitar que direita e esquerda não explicam tudo. Dói perceber que fé, política, consumo e algoritmos são misturados. Platão nunca prometeu que todos sairiam. Ele só explicou que a maioria prefere ficar na caverna. E enquanto o Brasil continuar brigando por sombras, a caverna seguirá cheia, barulhenta, convicta, confortável. Se esse vídeo te incomodou, ótimo, é sinal de luz. Compartilha, comenta, discorda com o argumento. E se quiser sair da caverna, fica comigo e segue meu perfil.